Olá! Hoje a gente vai mergulhar um pouco num nome que talvez não soe familiar logo de cara. Betsita. Betsita. Isso. Uma localidade lá do antigo Israel. Ela aparece num momento assim bem específico numa história famosa da Bíblia. Uhum. E a ideia hoje é investigar o que a gente consegue descobrir, né? Tem um artigo aqui que fala sobre ela, sobre a história, onde ficava, o significado. Exato. A gente parte de um texto que junta o que se sabe ou o que se imagina sobre Betsita, né? Certo. Focando muito naquela única vez que ela é citada na Bíblia e nas tentativas de colocar ela no mapa e no tempo. E é interessante isso, porque mesmo com pouquíssima informação direta, uma citação só, lá em Juízes, Uma única vez, dá para tentar montar um quebra-cabeça histórico, né? sem dúvida. E essa menção única já liga Betsita a um momento de conflito pesado, de fuga, com o juiz Gideon, que é uma figura bem conhecida daquele período ali, antes dos reis de Israel. Sim, sim. Isso já dá um gancho narrativo bem forte para a gente começar a investigar o que essa fonte que a gente tem aqui apresenta. Vamos ver o que dá para tirar disso. Ok, vamos organizar as peças então. O que o artigo coloca como, assim, o básico do básico? Bom, que Betsita era uma localidade em Israel e é lembrada basicamente por fazer parte da rota de fuga dos midianitas depois da vitória do Gideão. Isso está lá em Juízes 7,22. Exato. E o texto que a gente está analisando, já logo de cara, classifica ela como de pouca relevância regional e histórica. Quer dizer, não era um lugar famoso, né? Entendi. Pequena, meio esquecida, e essa obscuridade toda, essa falta de destaque já faz a gente perguntar: mas de onde veio? Quais as origens? Certo. O material que a gente tem sugere que talvez tenha sido fundada pelos cananeus, aqueles povos que, pela tradição da Bíblia, moravam lá antes dos israelitas chegarem. Aham. E depois teria sido incorporada ao território israelita, talvez ali na área que ficou para a tribo de Manassés. E tem uma dedução interessante no texto sobre o período um pouco antes da Batalha de Gideão, não tem? Algo sobre o controle da cidade. Tem, sim. E isso é um bom exemplo de como o pessoal tenta ler nas entrelinhas, né? Como assim? A análise aponta o seguinte: o fato dos midianitas terem fugido na direção de Betita pode ser um sinal Um sinal de quê? de que naquele momento específico a cidade talvez não estivesse sob controle firme dos israelitas. Ou, quem sabe, até sob domínio dos próprios midianitas. Ah, entendi. A rota de fuga deles indicaria um território amigo ou pelo menos não hostil para eles naquele instante. Exatamente. O artigo até especula que isso poderia ter acontecido num período em que Israel estava meio enfraquecido naquela região. Talvez depois da liderança da juíza Débora. Sabe aquele período que a Bíblia fala que o povo se afastou das tradições? Sei, sei. Então, seria uma inferência baseada na lógica militar mesmo. Você foge para onde se sente mais seguro ou para onde o inimigo não te controla totalmente. Faz sentido. Isso joga a luz toda, então, para o momento-chave de Betsita, as guerras do Gideão contra aquela coalizão de midianitas e amalequitas. O artigo detalha bem esse episódio, né? Detalhe assim. Depois daquela vitória super famosa do Gideão, com só 300 homens, perto do Monte Moré, A história das tochas, das trombetas. essa mesma. O exército midianita entra em pânico, se dispersa, e aí o texto informa que uma parte importante desses soldados fugindo foi rumo a Betsita. Certo. E de lá eles continuaram para Zererá e Abel-Meolá, que ficam ali perto de Tabate. É essa rota de fuga que acaba registrando o nome de Betsita na história. Mas o destino desse grupo específico de fugitivos foi selado logo depois, né? Eles não escaparam por muito tempo. Não escaparam não. A narrativa bíblica, e o artigo explora isso, conta que esses fugitivos foram interceptados. O pessoal da tribo de Efraim, que o Gideão tinha chamado, pegou eles. Onde foi isso? Provavelmente numa emboscada, ali perto de onde se atravessava o Rio Jordão, num lugar chamado Bet-Bara, e os líderes midianitas que foram pegos ali, Oreb e Zeeb, acabaram executados. Nossa. Mas é importante notar, e o texto faz questão de frisar isso,
Esse era só um pedaço do exército inimigo que fugiu para lá. Ah, então a guerra não acabou ali com essa captura. Não, de jeito nenhum. O artigo menciona que outra parte bem grande do exército midianita, coisa de uns 15 mil homens, ainda conseguiu se reagrupar mais para leste num lugar chamado Karkor. Esses estavam com os reis mesmo, Zeba e Zalmuna. E o Gideão? O Gideão não desistiu. Foi atrás deles, perseguiu até Karkor e conseguiu uma vitória final lá também. Capturou e executou os 2 reis. Uau. O material que a gente está vendo até cita uma ilustração antiga, de 1728, que mostra a morte desses reis. Isso mostra como esse final da campanha do Gideão ficou marcado na memória, né? Com certeza. E Betsita? Depois dessa participação, digamos, indireta, mas registrada nesse momento tão dramático, o que aconteceu com a cidade? Ela some dos relatos, é isso? Exatamente, o artigo é bem claro nisso. Depois de Juízes 7:22, acabou. Não tem mais nenhuma menção a Bet-Shita, nem na Bíblia, nem em outras fontes históricas conhecidas que o artigo conseguiu levantar. E aí começa a especulação, imagino. Total. Abriu um campo enorme para a gente se perguntar. E aí? Voltou para o controle de Israel? Continuou habitada por muito tempo? O que aconteceu? Quais são as hipóteses que o material levanta para explicar esse silêncio todo? Bom, como não tem dado concreto, é tudo suposição, né? Uma possibilidade é que ela tenha voltado, sim, para o domínio israelita. Talvez tenha feito parte do Reino do Norte, Israel, depois que o reino se dividiu. Mas a região passou por muita coisa depois. Muita coisa. O texto lembra bem. Vieram os grandes impérios. Assíria, Babilônia, Pérsia. A região toda passou por várias mãos. É quase certo que Bet-Shita, se ainda existia como cidade, sentiu esses baques. Então, qual a hipótese mais provável, segundo o artigo? A que o artigo acha mais provável é a de um declínio gradual, sabe? Cidades pequenas como ela, sem uma grande importância estratégica ou econômica, acabavam perdendo relevância. O pessoal talvez tenha ido embora para centros maiores, mais seguros, mais prósperos. Uhum. O artigo até inclui uma imagem genérica de ruínas lá da Mesopotâmia, que quase serve como uma metáfora visual para esse possível fim silencioso, apagado. É um lembrete de como a história vai engolindo os lugares menores, né? E além do destino, tem o outro mistério, a localização. Onde, afinal, ficava essa tal Casa da Acácia? Essa é outra pergunta de $1 milhão que o artigo tenta responder, baseado na descrição da rota de fuga lá em Juízes. Que ia de perto do Monte Moré, isso, ali no Vale de Jezreel, em direção a Zererá, Abel-Meolá, Tabate, lugares que geralmente o pessoal localiza mais para o Vale do Jordão ou um pouquinho a leste dele. Certo. Então, alguns estudiosos colocam Bet-Shita nessa região aí, talvez a leste do Rio Jordão, ali nos limites do território de Manassés, quem sabe perto do Rio Jarmuque. Essa localização faria sentido com a trajetória da fuga descrita. Mas essa não é a única possibilidade que o texto apresenta, né? Tem uma alternativa. Tem sim. O artigo menciona uma outra proposta que tenta ligar Bet-Shita com a moderna Chitá ou Bet Hashita. É um kibutz israelense. Onde fica esse kibutz? Fica no Vale de Jezreel. E essa identificação se baseia, basicamente na semelhança do som dos nomes, Chitá, Bet-Shita. É só isso? O próprio artigo parece meio cético quanto a isso, não? Muito cético, o texto faz questão de dizer, olha, tirando o nome parecido, não tem, até agora pelo menos, nenhuma prova arqueológica que confirme essa ligação. Entendi. O kibutz é super recente, foi fundado em 1935. E as escavações que fizeram por lá não acharam nada que pudesse ser a Bet-Shita antiga. Então essa conexão é bem especulativa mesmo. É um ponto que o artigo deixa claro. Não dá para bater o martelo sobre onde ficava. Exato. A localização exata continua desconhecida. E essa incerteza sobre onde ficava afeta diretamente o que a gente pode imaginar sobre a geografia do lugar, né? Com certeza. Se Bet-Shita fosse mesmo lá no Vale de Jezreel, como a hipótese de Chitá sugere, a gente estaria falando de uma área de planície, terra fértil, ótima para agricultura. O artigo até menciona uma foto do vale com o Monte Tabor no fundo para dar essa ideia. Mas se fosse a leste do Jordão? Aí o cenário poderia ser bem diferente. Talvez mais montanhoso, talvez mais árido, dependendo do ponto exato. Sem saber onde era,
A gente não consegue definir a geografia dela. Fica no ar. O artigo tenta dar um pouquinho mais de contexto, falando das cidades vizinhas que aparecem na mesma história, né? Sim, isso ajuda um pouco a formar uma imagem mental da região, mesmo que meio borrada. O texto cita Tabacé, que talvez fosse a cidade principal ali da área imediata. Certo. Cita Abel Meolá, que ficava perto do Jordão e tem lá sua fama por ser associada ao profeta Eliseu antes dele virar discípulo de Elias. Ah, sim. E Zererá, outra cidade pequena, parte da mesma rota de fuga ali por perto. Bet-Sita estaria nesse conjunto de pequenas cidades e vilas. E o nome em si, Bet-Sita, a gente já falou a tradução, Casa da Acácia, mas o que mais o artigo diz sobre a origem desse nome? O texto entra um pouquinho na etimologia, explica que o nome em hebraico é Beth Hashita. Beth Hashita. Isso. Beth é super comum em nomes de lugares em hebraico, significa casa de, ou lugar de. E a segunda parte, Hashita, vem de Shittim, que é a palavra para árvore de acácia e a madeira dela. Então, Casa da Acácia. O artigo dá alguma pista do porquê desse nome? Tinha muita acácia lá? Usavam a madeira? Ele sugere essas possibilidades mais óbvias, mas deixa claro que é só suposição. Poderia ser porque tinha muita acácia na região, sim, ou talvez porque a madeira de acácia fosse importante, quem sabe para construir as casas. É uma madeira conhecida por ser dura, resistente. Mas o texto é honesto, não tem como saber o motivo original. Pode ser uma referência a alguma coisa que se perdeu totalmente com o tempo. Fascinante como um nome pode carregar tanta história em potencial e, ao mesmo tempo, tanta incerteza. Fazendo um balanço aqui da nossa conversa, então, Bet-Sita aparece, a partir desse artigo, como uma sombra na história, né? Uma sombra, é uma boa palavra. Um lugar citado uma única vez. Importante para a gente entender aquele momento específico da fuga dos midianitas na campanha do Gideão, mas que a gente não sabe direito onde ficava, nem o que aconteceu depois, nem o destino final. Tudo muito incerto. Exato. O artigo nos mostra um caso clássico de como a história antiga, principalmente de lugares menores, é muitas vezes um trabalho de montar um quebra-cabeça com pouquíssimas peças. Bet-Sita é um nome num mapa muito antigo e muito incompleto. Verdade. Essa obscuridade dela, a dificuldade de localizar, as especulações sobre o fim, tudo isso mostra bem os desafios, né? E o trabalho quase de detetive, que é reconstruir o passado com fontes tão limitadas. Mas, mesmo assim, investigar esses fragmentos, como o artigo faz, ajuda a dar mais textura para o mundo antigo. E o próprio nome, Casa da Acácia, como a gente viu na análise do artigo, talvez ainda ofereça uma última camada para a gente pensar, né? Como assim? A madeira de acácia, Shittim, em hebraico, tem um peso simbólico enorme em outra parte importante da Bíblia. Lá no livro de Êxodo, ela é descrita como um material escolhido para construir partes essenciais do tabernáculo. Ah, é verdade. A Arca da Aliança, a mesa, os altares. Exatamente. A morada sagrada de Deus entre os israelitas no deserto. É uma conexão interessante que o nome traz à mente, sim. Embora o artigo sobre Bet-Sita não vá por essa linha, né? Ele foca mais na etimologia direta, nas hipóteses geográficas, históricas. Sim, sim, e não há nenhuma indicação no texto de que existisse uma ligação intencional, percebida lá na antiguidade, entre o nome da cidade e o uso sagrado da madeira. Claro que não. Mas fica a reflexão, será que tem alguma ironia aí? Ou alguma ressonância que se perdeu no tempo? O fato de um lugar que serviu de rota de fuga para os inimigos de Israel ter um nome que lembra um material tão fundamental na construção do espaço mais sagrado de Israel? Curioso, né? É só uma pergunta que surge ao juntar as peças que o artigo nos deu. Algo para, talvez, continuar pensando sobre como nomes, lugares, materiais, como tudo isso se entrelaça na memória cultural de jeitos que a gente nem imagina.